Dólar ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar iene. Isto num dia em que, ou melhor, numa semana em que vamos ter reunião da Reserva Federal depois da reunião do Banco do Japão da semana passada. Na semana passada tínhamos aqui visto que o Banco do Japão poderia ser um pouco mais hawkish, afinal enganei-me e foi exatamente o contrário. O governador Kazuo Ueda foi mesmo um pouco mais dovish, pôs algumas reticências sobre a possibilidade de subir taxa de juros mais rapidamente, isto muito a ver com as tarifas norte-americanas, e isso foi o suficiente para vermos o iene em perdas. Isto quando fizemos este vídeo, quando fiz este vídeo aqui há uma semana atrás, ele estava aqui assim a testar níveis em torno dos 141,50, 142, portanto aqui entre os 141,50 e os 142. De facto, o iene registrou perdas imediatamente com a reunião do Banco do Japão, e nem os dados norte-americanos, que a meu ver até poderiam fragilizar um pouco o dólar, isso não aconteceu. Não aconteceu em toda a linha, não foi só contra o iene, foi contra praticamente todas as outras divisas. O dólar acabou por ganhar, apesar de ter mostrado um PIB a contrair 0,3% face a um crescimento esperado de 0,4%. No entanto, o mercado olhou para isso como devido essencialmente à tentativa de importação forte por parte dos Estados Unidos, das empresas dos Estados Unidos, antes das tarifas entrarem em vigor. E, portanto, temos que ver que este PIB era relativo ao primeiro trimestre, ou seja, antes de a imposição das tais tarifas de Donald Trump. Acabou por os dados do mercado de trabalho mais tarde acabaram também por dar algum suporte ao próprio dólar, na medida em que saíram acima do esperado, 177 mil face a 130 mil, apesar dos números do mês anterior terem sido revistos em baixa. Por fim, e também a contribuir para estas perdas do iene, esteve o mercado acionista, que acabou por entrar em modo de risco uma vez mais. A aproximação da China aos Estados Unidos relativamente à aproximação à mesa de negociação para as tais tarifas entre os Estados Unidos e a China, essa aproximação, ou pelo menos as notícias dessa aproximação, na medida em que isso ainda não se deu, acabou por levar também a perdas do iene, que acabaram aqui por vir a níveis um pouco abaixo desta média móvel dos 55 dias, que está aqui nos 146,41. O dólar iene acabou por vir aqui acima dos 145 ienes por dólar. Isto quando olhamos aqui para o gráfico mensal, em que eu tinha aqui inclusive dado a possibilidade de termos aqui assim este head and shoulders um pouco torto. Na altura eu disse isto, com este neckline um pouco oblíquo, isto tendo em consideração que este primeiro ombro estava bastante abaixo do segundo ombro, mas aparentemente esta figura técnica há de ficar para mais tarde, na medida em que essa inversão não aconteceu, e vemos aqui assim, já isto é o gráfico mensal, já no gráfico neste mês, que tem poucos dias, aqui assim a recuperar deste mínimo feito, que já tínhamos visto, este mínimo feito no mês de abril. Este mês, ou melhor, esta semana, o que vamos ter, contrariamente à semana passada, que tínhamos muita coisa, tínhamos muitos dados económicos, esta semana não vamos ter praticamente dados económicos. Vamos ter sim a Reserva Federal, que creio que não deverá ter um grande impacto também aqui no dólar iene, ou no dólar em geral, deverá manter as taxas inalteradas, e o Jerome Powell provavelmente não deverá dar uma orientação futura, deixando tudo em aberto, continuando a dizer o que tem dito, que as decisões são reunião a reunião e que na altura logo se verá conforme os dados que tiverem disponíveis. E, portanto,
isso deverá ser provavelmente mais uma vez a narrativa deste mês, com o Fed, num mês em que não há projeções económicas a divulgar por parte dos membros da Reserva Federal. Olhando aqui para o gráfico semanal, vemos então a tal situação em que eu tinha falado na semana passada do tal triple bottom, do triplo fundo. Aqui temos 1, 2 e 3. E parece-me que o mercado está mesmo a levar para esta tal correção que temos aqui assim desde o máximo de 2024, desde o máximo de 2025 até ao mínimo 2025, até ao máximo mínimo de 2025, ou seja, aqui nos 38,2% parece ser essa a probabilidade de vermos aqui assim essa tal correção. Isto está aqui à volta dos 147, ligeiramente acima dos 147,14. A semana passada não chegou lá. Vamos ver o que é que vai acontecer entretanto esta semana, apesar de tanto o MACD como o RSI continuarem a dar preferência a esta tendência descendente no euro-dólar. Mas os mercados para já têm vindo a negociar em modo de risco, e esse negociar em modo de risco acaba por dar alguma fragilidade ao próprio iene, e daí podermos ter a tal continuação dos ganhos do dólar-iene, portanto com um iene mais frágil. Ainda, por outro lado, esqueci-me de mencionar anteriormente, o Donald Trump está a recuar, apesar de estar crítico a Jerome Powell, está a recuar, pelo menos transparece assim para o mercado, a recuar pela possibilidade que o mercado estava a colocar de afastar Jerome Powell. Já o disse perentoriamente que não tenciona afastar Jerome Powell antes do término do seu mandato, que será em 2026, que Jerome Powell acaba este segundo mandato na Reserva Federal. Ora, continuando aqui para o gráfico diário, o que nós vemos é o preço a ultrapassar aqui assim a média móvel 21, que fez a semana passada, deu um forte impulso aqui assim ao preço, chegando a estes máximos à volta dos 146. Neste momento está a negociar abaixo desta linha de resistência que foi testada, mas não foi ultrapassada, e que está aqui à volta dos 144,50, antes da tal média móvel dos 55 dias, que está então à volta dos 146,40, e mais acima temos então aqui a nuvem de Ishimoku, e essa sim temos aqui à volta dos 148, 150, esta área que é uma área de forte resistência. Eu acredito que provavelmente não vamos chegar aí, provavelmente vamos ter aqui assim alguma consolidação, mas isto é apenas a minha maneira de ver o mercado, a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. E atenção, que eu a semana passada pensava que tínhamos uma consolidação a estes níveis e pelos vistos ela continuou, e portanto, apesar de tudo, poderemos ter essa consolidação agora um pouco mais acima. Os indicadores de momento aqui assim no MACD continua a dar esta tendência ascendente para já. No entanto, aqui o RSI está bastante flat, não dando grandes indicações ao preço, apesar de estar aqui a seguir a um momento forte de ascendente, onde chegou a ir e está ainda acima dos 50, está aqui ligeiramente acima dos 50. Ok, vamos então para o último gráfico, o gráfico 4 horas. Este quadrado que temos aqui assim é o price action da semana passada. Eu deixei ficar exatamente para vermos o que aconteceu na semana passada. Eu tracei já aqui assim esta linha de tendência ascendente, que aparentemente o dólar-iene poderá estar a levar. Aquela nuvem negra, como eu falava a semana passada sobre o dólar, parece realmente estar a desaparecer. Isso está a dar algum fortalecimento ao dólar, está também a dar algum fortalecimento ao sentimento de risco e, portanto, por aí pressionando um pouco o iene, levando o iene a ganhos. Ele já fez aqui uma primeira tentativa na média móvel 200 no gráfico a 4 horas, quando esteve aqui à volta dos 146, o média móvel neste momento está à volta dos 145,50, aqui um pouco mais acima dos 145,50, esta média móvel 200 no gráfico a 4 horas. Poderemos ver, vamos ver se esta
não é? Se esta área, vamos ver se esta área aqui vai ser vai ser ultrapassada. Estamos a falar dos 144,50, uma vez mais. Se isto for realmente quebrado, que já foi aqui testado, for realmente quebrado, então podemos estar a ver então o tal teste à média móvel 200 H4 aqui assim nos 145,50 e depois voltar então uma vez mais aqui para níveis entre os 146,50 e os 147. No entanto, como podemos ver por aqui, os indicadores de momento não apontam isso, apontam mais aqui assim alguma consolidação de preço a estes níveis. Vamos ver se esta linha de tendência que eu aqui coloquei de mais curto prazo, se tem razão de ser ou não, ou se vai ser imediatamente quebrada já. Estamos a falar que estamos a começar a semana, que vai ser quebrada de imediato e, portanto, deixará de fazer sentido esta linha para termos então a continuação desta consolidação, que aí então será entre os tais 142 e os 144, 145. Diria entre os 144, que é onde o preço mais ou menos agora está, um pouco mais abaixo, portanto, a continuar a estes níveis, aqui assim, entre os 142 e os 144. Bom, para já é tudo, desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu, para mim, estarei por cá para a semana para mais um comentário semanal ao Dollar Yen. Até lá!